Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Carol, sou Head de Produto. No vídeo de hoje a gente vai continuar falando dos gráficos agora de Burn Up. O gráfico de Burn Up, como eu falei lá no vídeo anterior, o gráfico de Burn Down e Burn Up são acompanhamentos visuais para a gente ter em relação ao desempenho, em relação à produtividade, acompanhar ali dentro da sprint como a squad está indo, tá? Depois da vinheta a gente vai olhar os 3 tipos de gráfico Burn Up para vocês. Então, pessoal, voltando aqui, fazendo um recap para quem ainda não viu os vídeos anteriores. O vídeo anterior onde eu falei um pouquinho de o que são os gráficos de Burn Down e Burn Up. Recapitulando aqui, gráfico Burn Down, eu vou olhar em relação ao quê? O meu acompanhamento visual vai ser em relação à quantidade de trabalho que ainda precisa ser feita, tá? E eu vou comparar isso em relação ao tempo. O Burn Up, ele vê outra coisa. Ele mostra o progresso do projeto, do que tá ali, em relação ao escopo planejado. Então, o Burn Down mostra a quantidade de trabalho que falta ser realizado e o Burn Up mostra o progresso do que foi feito em relação ao planejado, tá bom? E aí a gente tem aqui agora falando um pouquinho dos 3 tipos mais comuns de gráfico Burn Up que a gente encontra. Se o gráfico Burn Up ele mostra em relação ao que for o progresso do projeto em relação ao tempo total planejado, aqui a gente tem 3 tipos. O primeiro é o de escopo total, então eu vou olhar o progresso do meu projeto em relação ao meu escopo total planejado. E aí eu olho tanto o trabalho concluído quanto o trabalho ainda restante. Tá? Lembrando que o eixo X, ele sempre mostra pra gente o tempo, a variável de tempo, o eixo horizontal, o eixo Y, ele mostra pra gente a variável, no caso do Burn Up, do progresso do projeto, do quanto a gente já entregou, tá bom? O segundo tipo de gráfico Burn Up que nós temos é o gráfico Burn Up incremental. Lembrando lá do que é o termo incremento. Incremento são as entregas de valor, marcos ou entregáveis que a gente coloca na entrega final de uma sprint, dali para um cliente testar valor, tá bom? Então, basicamente, é o incremento de uma funcionalidade, tá? Então, Burn Up incremental, ele mostra pra gente o progresso do projeto em relação a esse conjunto de marcos ou conjunto de incrementos definidos, tá? E aí, cada marco, cada entrega, ela é representada por uma linha no gráfico. Então, a minha linha de progresso, eu tenho que encostar ou passar dela. Então, eu tenho esse marco aqui. A minha linha encostou, alcancei esse marco. Então, eu fiz a minha entrega. Passou, cara, eu fiz o over delivery, eu fui mais produtivo. Então, a ideia é que no gráfico Burn Up incremental, eu vou ter marcos no gráfico que representam as minhas entregas, meus incrementos, e eu vou ver como a minha linha, né, como a minha linha de progresso, ela passa por esses pontos, cada um desses marcos, tá bom? Se ela passou, se ela ficou acima, positivo. Se ela ficou abaixo, mostra que a gente tem um ponto ali de atenção. E o terceiro tipo de gráfico mais comumente utilizado do tipo Burn Up é o de recursos. Aqui a gente vai fazer muito ali um paralelo em relação aos recursos do projeto, ao uso dos recursos do projeto. Então, a gente vai olhar o progresso em relação ao uso desses recursos. Que recursos são esses? Recurso de tempo, recurso de dinheiro, recurso de esforço. Então, eu posso começar a dar uma olhada quando eu pego aqui, olha, eu tenho o recurso de tempo, consultoria, né? Nós temos 100 horas mensais desse consultor atendendo o projeto. E aí, eu vou medir, vou acompanhar num gráfico Burn Up de recursos como está o uso desse recurso, conforme eu passar o progresso do projeto em relação ao uso desse recurso. Se no início do mês, todo início do mês eu tenho 100 horas, como vai passando o tempo, quantas horas eu vou consumindo ali. Então, a linha de progresso, ela representa a quantidade de recurso utilizado, tá? Bem, pessoal, é isso. Então, eu fiz aqui esses 3 vídeos falando muito sobre o tema de entender ali o acompanhamento visual do Burn Up, do Burn Down. Tem outras métricas super importantes também para a gente acompanhar no dia a dia de uma squad. Aqui eu trouxe esses 2 que são gráficos que têm um baita poder para nos ajudar e, principalmente, bater lá naqueles pilares do Scrum. A questão da gente ter o empirismo, e aí quando a gente tem transparência, a gente consegue fazer a inspeção e a gente consegue se adaptar. Então, hoje, quando a gente consegue visualizar ali, em termos de uma squad, o progresso dela, como ela está desempenhando, como ela está em relação ao planejado, a gente identifica comportamentos, a gente consegue ter um empirismo para prever qual é
a produtividade daquela squad. Para chegar com assertividade e falar numa reunião, onde o stakeholder está perguntando se você vai conseguir colocar mais aquele item na sprint, ou se você vai conseguir entregar o incremento que foi planejado para a sprint, você vai virar para ele e vai falar, sim, consigo, ou não, não consigo. Mas não com base nas vozes da sua cabeça, e sim com base em dados, empirismo, com base na análise dessas informações históricas do comportamento da tua squad. Bom, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido. Curta aqui o vídeo, compartilhe, deixe um comentário. Conta pra mim como você interage com essa visão, como você olha essas métricas da tua squad, se você tem esse hábito disso. Se você não tem, você vai colocar ele agora ou não, ou você acha isso importante ou não. Quero saber o que você acha, deixa aqui nos comentários. Compartilhe esse vídeo para mais pessoas e vamos tornar a agilidade algo fácil. É isso, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau.